Olá pessoal, essa é a nossa aula de inibição enzimática. Para essa aula vamos utilizar ainda o livro do Copeland, na segunda edição, né? Só que dessa vez o capítulo 8 e 9, tá? E para começar, né, começo com um questionamento: o que são inibidores e para que eles servem? Sugiro que vocês pausem o vídeo, né, pensem, reflitam sobre o que essa pergunta acarreta, tá? É interessante vocês pensarem, né, também sobre as possibilidades do uso de inibidores na biotecnologia. Os inibidores são compostos que reduzem a taxa de reação enzimática, tá? Normalmente, eles são específicos para cada enzima e trabalham com baixíssimas concentrações. E, apesar de diminuir a atividade enzimática, os inibidores, né, o fazem por bloquear a enzima, mas sem destruí-la. Ou seja, de uma forma geral, né, esse inibidor sendo removido da solução, a atividade da enzima ela volta ao normal. Vários fármacos e toxinas também, né, são inibidores de enzimas do nosso sistema nervoso, tá? Somente para exemplificar. Os inibidores eles podem ser separados em dois tipos: os inibidores irreversíveis e os inibidores reversíveis. Os inibidores irreversíveis eles se combinam com o grupamento funcional do aminoácido do sítio ativo de uma enzima irreversivelmente, através de ligações extremamente fortes. Estas ligações são tão fortes que chegam a bloquear completamente a atividade enzimática. Como exemplo dos inibidores irreversíveis, temos alguns gases tóxicos e os pesticidas, normalmente os organofosforados. Eles se ligam a resíduos de serina na enzima acetilcolinesterase, por exemplo, né? Inibindo assim a atividade dessa enzima. Por outro lado, os inibidores reversíveis, tá, se ligam à enzima de uma forma mais fraca, né? E devido a essa interação fraca, podem ser removidos facilmente da solução por uma diálise. Para exemplificar, ao reversível, a enzima ela se liga ao seu inibidor por uma reação reversível, né, formando um complexo enzima-inibidor. Né? Quando esse inibidor sai da solução, a enzima está livre para realizar sua reação normalmente. As inibições elas ainda podem ser separadas como competitiva e não competitiva. Na inibição competitiva, o inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Nesse caso, a ação do inibidor é proporcional à sua concentração, tendo em vista que a sua estrutura se parece com a estrutura do substrato. Ou seja, para eliminar, né, o inibidor ou o efeito do inibidor, basta aumentar a concentração do substrato. Tá? Como exemplo, né, temos a ação da succinato desidrogenase. É uma enzima que converte o succinato a fumarato com a remoção de dois prótons. Então, o succinato ele é convertido a fumarato, onde tem a remoção de dois prótons e dois elétrons. Essa reação é catalisada pela succinato desidrogenase. Tá? Aqui, né, temos a fórmula do succinato, tá? E a fórmula do fumarato. Porém, o inibidor dessa reação
é o malonato. Observe que a sua estrutura é muito similar ao succinato, né? O que faz com que esse inibidor compita pelo sítio ativo dessa enzima. Já na inibição não competitiva, né, ela não é influenciada pela concentração do substrato, já que o inibidor não vai competir pelo sítio ativo. O inibidor ele se liga à enzima, mas num ponto diferentemente do sítio ativo. Como exemplo, temos o cianeto, tá? E alguns metais pesados, né? O cianeto ele se liga ao ferro nas enzimas citrocromo-oxidase. E os metais pesados, tais como mercúrio e prata, eles se ligam ao grupamento tiol das enzimas. Estes inibidores podem ser removidos, né, utilizando agentes quelantes, como o EDTA. As reações enzimáticas elas são descritas pela equação nominal enzima mais substrato, formando por uma reação reversível o complexo enzima-substrato, onde este vai formar a enzima mais produto. Com a introdução do inibidor nessa reação, né, pode ocorrer dois tipos de situação: a inibição reversível e a irreversível. Primeiro vamos mostrar a irreversível, onde o inibidor vai se ligar ao sítio ativo, formando, né, um complexo enzima-inibidor. Nesse caso aqui, isso aqui demonstra um mecanismo de inibição competitiva, tá? Já que o inibidor está competindo pelo substrato, né, pelo sítio ativo da enzima. Uma segunda situação é a inibição não competitiva, onde o inibidor se liga a uma parte da enzima que não é o sítio ativo, então independe onde ele está entrando em contato, tá? Ele não vai competir pelo sítio ativo da enzima, né? Formando assim o complexo enzima inibidor substrato. Os dois casos, né, evita a formação do produto. A outra situação, né, é quando o inibidor ele é reversível, ou seja, a formação do complexo enzima inibidor ela é reversível. Em vez de parar totalmente a reação, essa reação aqui ela vai ser apenas reduzida, tá? Nesse caso aqui, uma inibição competitiva. Já a inibição não competitiva, né, reversível, vai ser acrescentado também aqui a formação do complexo enzima inibidor substrato, que também pode ocorrer nesse ponto aqui, certo? Tendo em vista que, já que o substrato não compete com o inibidor, né, independe quem vai entrar primeiro em contato com a enzima. A taxa de reação aqui vai ser reduzida toda vez que o inibidor estiver em contato com a enzima. Os inibidores eles podem ser utilizados de diversas formas. O feedback negativo, por exemplo,
é utilizado por sistemas biológicos no final das rotas metabólicas, onde o produto final é o inibidor da primeira enzima. As toxinas são utilizadas por diversos seres vivos como um meio de desencorajar seus predadores, como alguns alcaloides de plantas, ou de matar suas presas, como a peçonha de cobra. Já alguns fármacos funcionam como antibióticos ou sedativos e são, na verdade, inibidores enzimáticos. Imaginem uma rota metabólica dentro de um processo celular qualquer, uma respiração ou uma fotossíntese. Esse processo consiste em uma série de reações controladas por enzimas, onde o produto A vai ser convertido em produto B, que vai ser convertido em produto C, vai ser convertido em produto D e assim por diante. Cada passo é controlado por uma enzima diferente. A conversão do produto A em produto B é controlado pela enzima A. O produto B é convertido em produto C é controlado pela enzima B. Este mecanismo ele é controlado pelo feedback negativo, onde o produto final ele é inibidor da enzima inicial. Um exemplo para essa situação é a fosfofrutaquinase e o ATP. Os substratos da fosfofrutaquinase são a frutose 6-fosfato e o ATP, onde a enzima os transforma em frutose 1,6-bifosfato e ADP. Esta é uma reação que ocorre no início da glicólise, em todas as células. O produto final da respiração celular é o ATP. Se houver muito ATP na célula, esta enzima é inibida pelo próprio ATP. O processo de glicólise diminui e menos ATP é produzido, este então sendo consumido pela célula. Após o consumo do ATP em excesso, a inibição acaba e a reação acelera novamente. O primeiro passo, catalisado pela enzima A, é normalmente controlado pelo produto final, o F, e é assim que se dá o feedback negativo. Os produtos finais de uma rota metabólica controlam a sua própria taxa de produção. Com isso, não há acúmulo desses intermediários aqui em um sistema biológico. Então, por hoje é só, né? E nos vemos na semana que vem.